graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. A Semana Santa, ela traz muita confusão para dentro da vida das pessoas. Porque aí nós temos uma geração que guarda a Semana Santa e que diz assim, olha, na época da Quaresma a gente não pode fazer uma série de coisas. Aí encontra alguém mais jovem que diz assim, então faz tu, fica tu sem fazer isso. Aí uns dizem assim, Sexta-feira Santa tem que comer peixe. Eu estou preocupado, porque lá em casa não tem peixe ainda e não ganhei convite para almoçar. Então, tipo assim, se tu tiver peixe sobrando, a família do pastor pode ser uma boa opção. Em outros tempos isso me daria assim, mas como não vai ter peixe? Simplesmente esse ano ficou para trás, a gente esqueceu desse detalhe. E tem gente que Deus o livre, tem que comer peixe na Sexta-feira Santa. Eu perguntei certa vez para os meus pais, mas vem cá, eu nunca gostei muito de comer peixe quando criança, por que a gente tem que comer peixe na Sexta-feira Santa? Porque peixe não tem sangue. Tá, e o que isso tem a ver com a Páscoa? Aí dava para escutar os grilos lá fora. Cri, 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 cri. Não sabiam explicar. Não tem problema em a gente comer peixe na Sexta-feira Santa. Mas também a gente tem que ter a clareza de que não é o fim do mundo se não tiver. Por quê? Porque são tradições que não acrescentam muita coisa na espiritualidade. Por exemplo, eu tenho um colega, pastor, que sempre na época da Quaresma ele abre mão de alguma coisa. Esse ano foi o refrigerante. Esse para mim não seria um problema. Para mim seria um problemão abrir mão na Quaresma do meu chimarrão. Vocês já teriam me internado porque eu ia estar surtando. Não ia dar certo. Para ele é Coca-Cola. Ele abriu mão da Coca-Cola. É legítimo? É. Quer tomar Coca-Cola? Toma. E está tudo bem. A gente precisa ter clareza de que a Semana Santa ela é uma semana especial, sim. Porque ela vai nos trazendo à memória o que vai acontecendo com Jesus ao longo da sua estada em Jerusalém naqueles últimos dias. Mas ela não deixa de ser santa porque a gente toma Coca-Cola, come carne vermelha ou come peixe. Por quê? Porque a questão toda é bem mais profunda. A questão toda vai bem mais no fundo das questões da fé. E eu quero nessa noite convidá-los a nós lermos o texto sugerido como texto de pregação para essa noite, que é 1 Coríntios capítulo 10, nós vamos ler dos versículos 14 a 17. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 14 a 17. Diz assim: portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. Vocês são pessoas sensatas. Julguem por si mesmos se o que eu digo é verdade. Quando abençoamos o cálice à mesa, não participamos do sangue de Cristo? E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? E embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Até aqui. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra nesta noite, com a qual Tu falaste à comunidade em Corinto, mas também queres falar a nós, filhos e filhas Teus, ó Deus, no ano de 2026. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo nos permita compreender com clareza o que Tu nos queres dizer. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, neste refletir e meditar na Tua palavra. Assim oramos e colocamos tudo em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém.
Amados do Senhor, sempre que a gente lê a carta, ou as cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós precisamos entender que se trata de uma igreja e também uma cidade plural. Corinto era uma cidade plural. Lá tinha pessoas de todos os cantos do mundo da época: gregos, judeus, fenícios, persas e por aí vai. Romanos, certamente. Era uma cidade portuária, portanto, tinha um trânsito muito grande de pessoas. Era um vai e vem muito grande de gente. Era uma cidade bastante dividida entre muito ricos e muito pobres. Era uma cidade onde havia renomadas escolas, onde havia grandes pensadores, grandes filósofos, que até hoje são motivo de estudo nos nossos dias. Era uma cidade de intelectuais, de pessoas que pensavam muito. Era uma cidade onde também havia uma miscelânea de religiões. Havia uma cultura de politeísmo, ou seja, vários deuses eram adorados ali. E muitos deuses que tinham inclusive um cunho sexual, que o culto deles era a participação em orgias, umas coisas assim que a gente fica de cabelo em pé quando a gente lê. E é nesse mundo que surge então a pequena comunidade de Corinto. Nesse mundo confuso, cheio de deuses. Numa cidade onde havia gente buscando a transcendência, ou seja, aquilo que não é explicado pela mente humana, como por exemplo, o céu. O céu a gente recebe por fé, não por explicação lógica. Então havia uma busca naquela cidade, era uma cidade que pulsava uma vida interessante. E é nessa realidade, então, que está a comunidade para quem o apóstolo Paulo escreve. E nessa comunidade, onde havia tanta influência, o apóstolo Paulo precisa atacar vários assuntos, vários temas, vários problemas. Por exemplo, casamento. Se a gente vê lá, 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo fala um capítulo inteirinho sobre a questão do casamento. Porque havia vários casos e casamentos e aquela confusão, um homem com várias mulheres, e assim ia a história lá em Corinto. E aí, de repente, vem alguém e diz assim: não, eu aprendi com o Deus Criador que eu tenho que ter uma esposa somente, eu tenho que ter um marido somente, e aí tem um problema na sociedade. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Havia também na comunidade de Corinto vários problemas em relação ao culto. O apóstolo Paulo também embarca nesse assunto e trata desse assunto no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios. E o apóstolo Paulo trata um outro assunto muito importante para a fé e para a igreja de Corinto e, por consequência, também para nós, que é o assunto da Santa Ceia. Da Santa Ceia. Primeiro, a gente não pode entender a Santa Ceia daquele tempo como nós fazemos hoje, como nós celebramos hoje. A Santa Ceia, como ela era celebrada na igreja primitiva, lá nos inícios, nos primórdios, era uma refeição completa, onde havia pão com fartura, onde havia suco com fartura, onde havia vinho com fartura. Só que na hora de comer o pão, este é o meu corpo que é dado por vós, havia instituição. E essa refeição se chamava ágape, mesa do ágape, mesa do amor de Deus por nós e do amor dividido entre nós. Então a ceia ela era um pouquinho diferente. E aí o apóstolo Paulo sinaliza algumas coisas no texto que nós lemos. E ele diz o seguinte: a Santa Ceia é um chamado à unidade. No versículo 17 ele diz assim: somos um só corpo. A Santa Ceia como um chamado à unidade. Na Santa Ceia que é dado para a igreja por Jesus, que é oferecido por Jesus à sua igreja, existe um apelo à unidade.
E esse é um assunto que o apóstolo Paulo também aborda com bastante tempo e dedicação, que é o capítulo 12 de 1 Coríntios, a unidade da comunidade. Muito bem. Assim como em Corinto, também entre nós, na comunidade, tem gente diferente, não é? Tem gente diferente. Tem uns que ainda falam com um forte sotaque alemão, tem outros que já não, tem uns com a pele bem branquinha, que parece que chegaram ontem no Brasil, tem outros com a pele já bem mesclada, tem uns com o sobrenome da Silva, tem outros com o sobrenome Süsenbach, que não é qualquer um que consegue pronunciar isso, né? Somos diferentes. E que coisa boa! Que coisa boa! A diversidade é a coisa mais boa que tem. Um cozinha bem, outro lava bem a louça, o outro conta a história, o outro sabe a receita, mas não cozinha. O outro sabe roçar grama, o outro passa o rastel, e assim a gente tem a diversidade de dons. Mas o mais importante é que na ceia todos nós somos lembrados de que somos apenas um só corpo. E nesse corpo não há lugar para arrogância. Nesse corpo não há lugar para se sentir melhor, mais importante do que o outro. Nesse corpo, todos são absolutamente iguais. Todos são absolutamente iguais. E sabe o que todos nós temos que nos coloca todos no mesmo patamar? Independente da cor de pele, independente do sobrenome, independente de onde a gente vive e o que a gente faz. Sabe o que nos une também? Um negócio chamado pecado. O pecado nos une. Com o detalhe que o meu pecado é diferente do teu. Mas nós estamos no mesmo barco. Todos no mesmo barco. O meu pecado é um, o teu é outro. Portanto, não há lugar para a gente se arrogar qualquer coisa. Nós somos iguais, no mesmo ponto. E aí quando o Senhor diz, este é o meu corpo que é dado por cada um de vós, Ele está dizendo, olha, na Santa Ceia existe a unidade. Unidade essa que o apóstolo Paulo está lembrando os coríntios, que estavam perdendo isso. Por quê? Porque uns comiam mais, outros comiam menos, as viúvas estavam sendo esquecidas e por aí ia. Uma confusão, e o apóstolo Paulo diz, para com isso. Todos nós somos iguais diante da ceia. Existe unidade. Nós somos um só corpo. O Jesus que se entregou na cruz, Ele se entregou para nos mostrar que nós não somos melhores que os outros, que nós somos uma unidade, todos conectados pelo amor de Jesus e também pelo nosso pecado que nos atormenta. E ali não há mais lugar para nenhum tipo de arrogância, de distinção, de divisão. Em Corinto, as pessoas achavam que elas eram mais dignas do que outras. Mas aí o apóstolo Paulo vem e diz, entre vocês, cristãos, que nasceram de novo, não é assim. Vocês fazem parte de uma unidade que se chama Igreja de Jesus, Corpo de Cristo. Só que quando essa unidade não é preservada, é bem complicado. Porque aí quando a unidade não é preservada, para uns vale a lei e para outros vale a graça. E aí começa a confusão. E aí a gente volta a Corinto, onde estava dando problema. E aí o apóstolo Paulo diz, olha, unidade, gente. Vocês são um só corpo. Versículo 17. Seguindo adiante, além de ser um chamado à unidade, quando Paulo fala da ceia, da Santa Ceia, ele está também
lembrando a comunidade de Corinto de que a Santa Ceia é um chamado à santificação. Essa é uma palavra que muitas vezes a gente escuta e não entende. O que é a tal da santificação? O que significa viver a santificação? E o apóstolo Paulo diz no versículo 16, quando partimos o pão, olha só que interessante, a gente lê às vezes nem percebe, né? Quando partimos do pão, um pouquinho adiante no mesmo versículo, ele vai dizer, participamos do corpo de Cristo. Como assim? O que ele quer dizer com isso? Como participamos do corpo de Cristo? Será que ele está falando de participar de uma comunidade? Sim. Será que ele está falando de fazer parte de um grupo que se reúne uma vez por semana em culto, que tem outras programações ao longo da semana? Será que é disso que ele fala? Participar do corpo de Cristo? Quando a gente parte o pão, quando a gente parte o fruto da videira? Será que é disso? Não. Sim e não. O que Deus está dizendo para nós nessa noite, por meio deste versículo, que quando partimos o pão, nós participamos do corpo de Cristo, é que quando eu participo da ceia, quando eu recebo os elementos da ceia, literalmente, Jesus começa a fazer parte de mim. Interessante essa visão, né? Interessante essa visão. Considerando que em Corinto as pessoas tinham uma refeição em comum, elas saíam de lá com o estômago cheinho. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, nessa hora Jesus está indo com vocês. Isso aqui é muito mais profundo, gente. Eu nunca tinha olhado para esse texto bíblico nessa profundidade. Não é só fazer parte de uma igreja, não é só fazer parte de uma comunidade. Eu garanto que tem gente que está aqui há muitos anos nessa comunidade e não conhece todo mundo que está sentado aqui dentro hoje de noite. Eu estou tentando memorizar os nomes, associar nome com rosto. Olha que é uma parada difícil para mim. Eu sei que alguns eu casei, mas me pergunto o nome para ver se eu ainda sei. Débora? Olha só, te conta como sortuda, viu? Porque eu estava aqui pensando, será que é, será que não é? A gente vive aqui às vezes e a gente entra, sai, vai embora e parece que comunidade é isso. É também. Mas o que Paulo está dizendo aqui, o que Deus está falando para nós aqui, é que quando a gente participa da ceia, quando a gente recebe os elementos da ceia, a gente está levando Jesus com a gente, lá para fora, para o dia a dia, para a nossa casa, para o nosso trabalho. E a santificação, viver esse chamado à santificação, é ser sal e luz no mundo, que anda muito sem gosto e muito escuro. O nosso mundo está muito sem gosto. O nosso mundo está muito esquisito. O nosso mundo está muito estranho. Está violento, está agressivo, está enlouquecedor. Está um mundo solitário. Está um mundo de egoísmo. Quem pode mais chora menos. O nosso mundo está estranho. O nosso mundo está matando crianças, mulheres. O nosso mundo está abusando da vida de pessoas. O nosso mundo está adoecendo mentalmente. O nosso mundo está levando com que a gente veja o nosso comércio se transformar em uma loja, uma farmácia, mais uma loja, mais uma farmácia, mais uma loja, mais uma farmácia. E a pergunta é por quê? Porque o mundo está sem gosto. O mundo está estranho. Está difícil de viver. E quando Paulo diz, olha, quando nós participamos do pão, quando nós partimos o pão, quando nós participamos do cálice, nós estamos participando de Cristo, ou seja, Cristo vai literalmente para dentro da gente.
E convida a gente a levar ele junto também para o nosso dia a dia, onde a gente vive nesse mundo confuso, nesse mundo complicado, uma vida que transmite sabor e brilho. Sabia que a tua vida transmite sabor? Qual é o sabor que as pessoas sentem na tua vida? Tu é doce? Tu é azedo? Tu é apimentado? Como é que tu é? O mundo carece de sal na medida certa. E quando o apóstolo Paulo diz, olha, nós participamos do corpo de Cristo quando partimos o pão e tomamos do cálice, ele está nos chamando justamente a viver isso. Viver uma fé enraizada não na Semana Santa. Viver uma fé alicerçada não apenas em alguns rituais. Eu não sei se eu digo isso, agora eu vou dizer. Tem gente que eu só vejo na igreja no Natal e na Páscoa. É triste isso. Por quê? Porque é uma fé sazonal. Meu, está chegando a Páscoa, eu tenho que ir na igreja. Eu tenho que renovar a validade da Santa Ceia. Eu fiz meu estágio e depois de formado trabalhei um tempo junto com um pastor que infelizmente já é falecido, Heriberto, uma figura, uma lenda. E o Heriberto tinha umas expressões muito engraçadas. Tá vendo aquele ali? O que foi? Aquele ali veio renovar a Santa Ceia. Ele dizia na cara dura assim. Ele ficou 30 anos na mesma comunidade. Quer dizer que eles gostavam muito dele, apesar do jeitão, né? Mas um cara muito especial. Mas ele não mentia. Porque tem gente que de fato acha que a fé se vive em épocas. Natal, Páscoa. Aí, depois de 25 anos, chama o cara de volta para a igreja para confirmação de prata, né? As bodas de prata de confirmação. Aí ele some 25 anos, ou aparece só no Natal, na Páscoa, depois de mais 25, daí vem para as bodas de ouro. Gente, não é disso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando em a gente sair daqui e viver de segunda a segunda, no trabalho, na escola, na família. O Evangelho. O Evangelho que dá gosto para o mundo. E vocês podem imaginar que isso lá para Corinto era uma situação bem complicada. Por quê? Porque muitas vezes numa família de 50 pessoas, tinha apenas um cristão ali. Os outros adoravam outros deuses. E aí viver a fé era um negócio bem difícil. Talvez a realidade nossa não seja assim. Mas quem sabe também a gente tem que ouvir piadinhas de pessoas que acham que tu vai demais na igreja. Deixa falar. Deixa falar. Não te importa. Sabe por quê? Porque quando a gente vive o Evangelho de Jesus, isso já começa a incomodar algumas pessoas às vezes. Por quê? Porque a presença de Jesus em nós vai fazendo com que nós possamos viver uma fé que não é sazonal, que não é de épocas, mas é uma fé integral, todo dia. Todo dia. De segunda a segunda, quer estejamos nós onde estivermos, vamos viver a fé. Em Corinto tinha pessoas que participavam da igreja, mas também participavam de outros tipos de sacrifícios, de outros tipos de adoração a ídolos, a rituais de adoração a deuses, a ídolos. E o apóstolo Paulo diz, olha, não é por aí. Não é por aí. Lembrem-se que Jesus se doou por inteiro. Vocês fazem parte agora de um outro grupo. E aí, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Jesus também não tem muita paciência com quem está com um pé lá e outro cá. Ou a gente é de Jesus,
ou a gente não é de Jesus. Para Jesus é assim. Para Jesus é assim. Por isso, queridos, quando nós participamos da ceia, nós precisamos entender que naquele momento, de uma maneira bem palpável, inclusive, Jesus diz, eu estou indo contigo. Eu vou contigo. A partir de agora tu faz parte, eu faço parte de ti. E eu quero que tu vivas uma vida que não é sazonal, que não é um rito apenas, mas que é a certeza de que hoje a gente ganha aqui um pedacinho de pão, ou uma hóstia, que nada mais é do que massa de pão sem fermento, de que hoje a gente apenas sente esse gostinho, mas vai ter um dia que quando Cristo voltar, nós na eternidade estaremos com Ele ceando para sempre. Tu já pensou que coisa boa? Tu está sentado do lado de Jesus? Quando chegar a minha vez de sentar do lado de Jesus, Ele vai dizer, agora tu dá licença, porque tem pergunta demais para responder. Tem uma eternidade toda para responder. Não precisa fazer todas as perguntas agora. Porque quando eu chegar no céu, Jesus que se aguente. Porque vai ter pergunta. Jesus, eu nunca entendi isso. Também não entendi aquilo. Jesus, por que daquele negócio que aconteceu tal ano? Por que isso, Senhor? As pessoas me perguntavam, eu dizia para elas, eu também não sei. Jesus, isso não é legal, me responde agora. Jesus que se aguente. Mas vai ser maravilhoso Ele passar o pão e dizer, eu não prometi? Olha só, agora é para sempre comigo. Queridos, nós estamos encerrando também. Se nós não entendermos que a ceia nos coloca todos em pé de igualdade, porque todos nós somos amados na mesma medida pelo Senhor, e estamos todos no mesmo nível, porque carregamos em nós um pecadinho. E às vezes a gente tem um pecadinho de estimação, né? Tem uns que a gente gosta, assim, né? Às vezes é uma fofoquinha, uma mentira, às vezes é aquela apostinha que a gente não consegue passar na frente de uma lotérica sem gastar uns pila lá. Os pecadinhos que a gente tem. Isso nos une. Estamos todos iguais, mas o amor de Deus nos alcança. E nos alcança para quê? Para que a gente venha sazonalmente fazer parte do corpo? Não. Para que a gente faça parte do corpo integralmente aqui, mas para que a gente vá lá fora e viva a fé, o amor e a misericórdia do Senhor. Por quê? Porque quando participamos do corpo de Cristo, quando o corpo de Cristo é partido entre nós, então nós vivemos uma fé consciente, de segunda a segunda. Do contrário, tudo se esvazia. E talvez a gente lembre só na Semana Santa, que está na hora de ir para a igreja de novo. O que é uma lástima, o que é uma pena. O Senhor te convida. Gente, Ele te convida com muito amor a viver uma vida de aventura, onde tu pode viver o extraordinário no ordinário. O ordinário está nos fazendo doentes muitas vezes, porque a impressão que as pessoas têm é que é tudo a mesma coisa. Levanta, vai trabalhar, volta cansado, dorme, levanta, vai trabalhar, volta cansado, dorme, e assim. Esse é o nosso ordinário. E no meio de tudo isso, Deus quer nos permitir viver o extraordinário. O extraordinário. Sendo sal e luz. Num mundo sem gosto e vazio. Se não for assim, é só uma tradição. Mas não é para ser tradição, é para ser vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos capacite e que essa palavra vá ecoando no nosso coração e na nossa mente ao longo desse tempo de Páscoa. Amém.